A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Ainda bem que faz essa pergunta com a Judite França e o Júlio Magalhães. Hoje sobre uma marquise, um atleta de ouro. Mas, Judite, comecemos por uma autarquia perdida por falta de comparência. Precisamente. E vou começar com uma pergunta um bocadinho mais encriptada. Conheces a lei de Murphy, que é quando tudo está mal, há sempre forma de ficar pior? É mesmo. Bom dia, Judite. Isto costuma mesmo ser assim. Sim. O PSD neste momento é a melhor encarnação da lei de Murphy. Já não bastava tudo, ainda tem as autárquicas como preocupação, mesmo aquelas autarquias em que podia ganhar quase de forma certa. O PSD está fora da corrida eleitoral em Mortágua, porque, diz a Conselhia em comunicado, não foi possível contactar e inscrever cerca de 240 candidaturas para a Câmara, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, dentro do prazo estipulado para a entrega das listas, que termina agora a 2 de agosto. O PSD admite que é uma situação inédita no Conselho, com a particularidade nos últimos 8 anos Mortágua ter sido presidida pelos social-democratas. O candidato Júlio Norte, tem graça, Júlio, mas chama-se mesmo Júlio Norte. Estavas a referir-te a mim. Não, é o candidato que neste momento ainda é Presidente da Câmara de Mortágua. Seria, aliás, recandidato, mas decidiu não avançar. Diz a Conselhia que não foi consultada previamente pela Direção Nacional do PSD depois do anúncio em março de que Júlio Norte seria de novo candidato à Câmara, ou seja, a recandidatura foi conhecida sem que a estrutura local tivesse uma palavra a dizer. Bom, o que, enfim, recorde-se que os estatutos assim obrigam. Ora, com a saída de Norte, a Conselhia teve um mês para organizar as candidaturas, algo que, diz, foi impraticável. Resumindo, pela primeira vez, Mortágua não terá candidatos autárquicos, nem Câmara, nem Assembleia, nem Juntas de Freguesia do PSD, e, portanto, quando achávamos que já tínhamos visto tudo, o PSD consegue surpreender. É verdade, e aí por aí vai o PSD. E agora, Judite, o que tem a DGS contra os bares e as discotecas? Olha, é uma pergunta que ficou desde ontem. Bom, sabemos que pelo menos contra as discotecas há mais de um ano que estão fechadas, não é? E vão continuar assim. Já os bares parece que tiveram em risco, mas depois houve aí qualquer coisa que mudou. É verdade, o Governo corrigiu à última hora aquilo que era no mínimo incompreensível. Esta decisão anunciada pelo Primeiro-Ministro ao fim da tarde e corrigida à noite, quando a comunicação social já dava eco a uma enorme onda de contestação dos proprietários. Aliás, chegaram mesmo alguns a dizer que não iam cumprir a decisão e adivinhavam-se contestações fortes nos próximos tempos. Com o verão em andamento, época alta para esta área da restauração, os bares têm agora a grande oportunidade de recuperar algum negócio. As discotecas, essas ainda ficam de fora. Ora, se ia ser ou vai ser permitido a restaurantes, espetáculos culturais e desportivos a reabrirem de toda a maneira. Efetivo, que perigos diferentes podem, sobretudo os bares, mas também as discotecas, terem de cumprir igualmente todas as regras impostas como certificado e lotação controlada. Fica sem se perceber o que levou o Primeiro-Ministro a anunciar que tanto os bares como as discotecas ficariam fechadas e o que levou depois a corrigir a informação para os bares, o que de resto, Judite, já não é a primeira vez que acontece. Enganar numa coisa destas era desnecessário, não é? É estranho. Deve ter dado ali alguns semi-ataques cardíacos a alguns proprietários. Bom, e vamos falar agora de marquises. Vamos fazer da marquise de Cristiano Ronaldo um exemplo? Pois, a Câmara de Lisboa já está a ameaçar com demolição. É nada como ser uma marquise célebre para arriscar ser mandada abaixo num instante. Portugal é o país das marquises, como sabemos, basta andar um pouco pelas grandes cidades para ver marquises transformadas em quartos, escritórios ou em salas maiorzinhas. Marquises para as quais nunca houve autorização de construção por parte da autarquia, garantidamente, e que duram décadas. Mas há marquise e quando o tema é notícia e o dono da marquise é Cristiano Ronaldo, as regras são para aplicar sem apelo nem agravo, mesmo que aquela pequena arrecadação, no caso de Ronaldo, não estrague a fachada do prédio, uma vez que está no último piso e, convenhamos, cá de baixo então mal se vê. Como o arquiteto está zangado com a liberdade criativa do jogador português, fez queixa na Câmara e a Câmara então ameaça com a tal destruição da marquise. Se normalmente um município pode esperar um ano para ver aprovada obras de melhoramento em casa, ou mais, o
que devia ser incentivado pela autarquia para reabilitar o Parque Habitacional de Lisboa. Ficamos agora a saber que em apenas 2 meses, desde que ficou conhecido o anexo de Ronaldo na Rua Castilho, o assunto fica resolvido. Ronaldo foi notificado, tem 15 dias para deixar tudo como estava e, portanto, deitar abaixo a marquise, porque comprar apartamentos de luxo no valor de 7 milhões não dá direito a furar as regras do planeamento urbanístico. Mas também não devia dar direito para acelerar processos que costumam demorar anos, já agora. Também incompreensível isto. Já agora, Judite, vamos até ao desporto um bocadinho. O que é que tem Jorge Fonseca, o judoca português, de diferente? Tem tudo diferente, não é? Depois de o vermos ontem dentro e fora do tapete, tem tudo, não é? Ontem ganhou a medalha bronze, todo o país tinha esperança no ouro, o próprio também. É verdade, é uma força da natureza, um atleta de exceção e um personagem original, mas o que tem de diferente mesmo é a sua autoconfiança. Não teve sorte na meia final, logo se percebeu isso, quando começou a queixar-se da mão, o combate ainda estava praticamente a começar, perdeu e apesar disso não se desfez em lágrimas nem arranjou desculpas. Mas queimbras na mão retiraram-lhe a capacidade, mas não esteve com meias medidas. É assim o desporto, não correu bem, disse ele, e o desporto é o desporto, não conseguiu, mas logo reforçou cheio de confiança que daqui a 3 anos em Paris o ouro não lhe vai escapar. São assim os grandes atletas. E sei que queres falar também de é verdade, Rui Costa. Não sei, é verdade, ontem Rui Costa veio para acalmar as hostes benfiquistas. O atual presidente do Benfica foi dar uma espécie de prova de vida à TVI, não é? Sim, na altura e antes de começar, é nesta altura, antes de começar a época, com um jogo que é certamente o mais importante de toda a temporada, também para Rui Costa, é o jogo do Spartak de Moscou, tem vários problemas. Um é que se for eliminado será uma hecatombe para o Benfica, não só desportiva como financeira, e ainda por cima será contra Rui Vitória, um ex-treinador do Benfica. Por isso Rui Costa também teve de ir à televisão. E esteve bem, precisava de passar algumas mensagens e esclarecer sobretudo a eventual amizade que tem por Filipe Vieira e aquilo que saltou aos olhos de toda a gente quando o ex-presidente foi detido. Nem uma palavra solidária para Filipe Vieira. Percebeu agora que era necessário desfazer essa ideia, não o conseguiu totalmente, mas já foi um avanço e fez bem em lembrar que chegou lá por Vieira e era amigo dele. O Rui Costa ganha agora novo fôlego, mas tem mesmo de ganhar. Ainda assim cometeu um erro de principiante. Não se garante a ninguém que se vai ganhar de caras ao Spartak de Moscou e que este não eliminará o Benfica. Percebe-se a mensagem de injetar confiança, mas alguém mais experiente sabe que não se pode garantir isto. Fica-se refém disso. E só se justifica mesmo porque chegar à fase de grupos da Champions é o passaporte de vida de Jorge Jesus, mas também de Rui Costa e desta direção. Júlio Magalhães e Judite França, com o Ainda Bem que faz essa pergunta, de segunda a sexta depois do Jornal das 7 e sempre em podcast. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.